Na aula de hoje, pessoal, nós vamos dar início ao nosso módulo 4, tá certo? Capítulo 8, e nós vamos falar sobre Oceania e a região polar do Ártico, tá? A Oceania é o continente que engloba a Austrália, né? Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e diversos conjuntos de ilhas no sudoeste do Oceano Pacífico. Já a região polar do Ártico engloba áreas continentais da América do Norte e da Eurásia, além de um grande manto de gelo oceânico. Neste capítulo, nós vamos conhecer os aspectos principais dessas regiões bastante distintas, cujos futuros se encontram entrelaçados em razão das mudanças climáticas, tá certo? Aqui nessa imagem você observa aqui placas de gelo, tá certo? Na região polar do Ártico. Então, vamos dar início aqui, tá certo? Ao nosso conteúdo de hoje, tá bom? Oceania e suas regiões. Então, vamos lá. Em termos de extensão territorial, a Oceania é o menor dos continentes da Terra, com aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. No entanto, a região abriga diversos arquipélagos, separados uns dos outros por grandes distâncias oceânicas. Analisando aqui o mapa abaixo, é possível observar que a Austrália é o maior país da região e apresenta dimensões continentais. O arquipélago da Nova Zelândia e o território de Papua Nova Guiné, por sua vez, representam as mais extensas áreas insulares da Oceania. A Oceania abrange ainda diversos arquipélagos com ilhas extremamente pequenas, dispersas ao longo do sudoeste do Oceano Pacífico. Esses conjuntos de ilhas representam micropaíses que, de modo geral, concentram sua infraestrutura e povoamento em uma ou mais ilhas principais. Alguns arquipélagos também pertencem a outras nações, como as Ilhas Cook, tá? Guam e Havaí, e a Polinésia Francesa. Essa porção da Oceania pode ser dividida em 3 regiões principais. Nós temos a Melanésia, que inclui os arquipélagos de Fiji, Nova Caledônia, Salomão e Vanuatu, localizados a noroeste da Austrália. Nós temos a Micronésia, formado por um conjunto de ilhas localizados a leste da Melanésia, entre as quais estão as Ilhas Marshall, Nauru e Palau. E nós temos a Polinésia, localizada na porção leste da Oceania, e é formada pelos arquipélagos da Sociedade Havaí, Kiribati, Ilhas Samoa e Tuvalu, certo? Passando para a nossa próxima página, aspectos naturais da Oceania. Com exceção da Austrália, que é banhada a oeste pelo Oceano Índico, toda a Oceania se encontra na zona do Pacífico, que influencia o clima e diversos aspectos do continente. Vamos conhecer aqui as principais características do relevo, dos tipos climáticos e da vegetação. O relevo e a hidrografia da Oceania podem ser estudados de forma mais objetiva, com base na observação do mapa apresentado a seguir, que destaca a Austrália e a Nova Zelândia, representando a maior parte do território da Oceania, como você pode observar aqui no nosso mapa, tá certo? Entre as elevações verificadas na Austrália, destacam-se as cordilheiras orientais, o Planalto Ocidental e as planícies centrais. No entanto, de modo geral, o relevo australiano é caracterizado pelas formações de baixas altitudes que, em média, não ultrapassam 500 metros. Tal característica é parcialmente explicada pela ausência de tectonismo e vulcanismo. As formações do relevo australiano são, de modo geral, muito antigas e se encontram bastante desgastadas pela erosão. Nessa imagem aqui, você pode observar alguns maciços rochosos australianos, tá? Que datam aí de eras geológicas muito antigas. Passando para a nossa próxima página, em relação à hidrografia, o território australiano não apresenta rios extensos, dadas as condições de aridez que predominam na maior parte do país. Os principais rios, Darling e Murray, constituem apenas uma bacia hidrográfica, a bacia Darling-Murray, no sudoeste do país. A Nova Zelândia e o arquipélago do qual faz parte, ao contrário da Austrália, destacam-se pelo relevo acidentado e pela presença de cadeias de montanhas jovens com grandes elevações. A principal dessas cadeias é conhecida como Alpes do Sul, na ilha do sul do país, onde está o Monte Cook, ou Monte Aorak, com altitude de aproximadamente 3.700 metros.
A leste dos Alpes do Sul, localizam-se as principais áreas de planície da Nova Zelândia. A ilha norte do arquipélago também apresenta elevações significativas de origem vulcânica, incluindo vulcões ativos. Nessa ilha, destaca-se ainda o Lago Taupo, cuja origem é associada a uma grande cratera vulcânica. A maior parte dos demais países da Oceania possui territórios reduzidos e se caracteriza como arquipélagos, cujas ilhas apresentam, de modo geral, terrenos montanhosos de origem vulcânica. A intensa atividade tectônica e vulcânica na região se dá pelo fato de que tais ilhas se encontram em uma zona de limite de placas tectônicas. O arquipélago do Havaí, isolado na porção central do Oceano Pacífico, é de pequena extensão territorial e se destaca pela presença de 5 vulcões ativos, todas no Parque Nacional dos Vulcões Havaianos. Na fotografia aqui nós temos a erupção do vulcão Kilauea, no Havaí, em 2018, tá? Passando para a nossa próxima página, os recifes de corais. No leste da Austrália, paralela à costa, encontra-se a Grande Barreira de Corais, maior conjunto de corais do mundo, que se estende ao longo de uma superfície de aproximadamente 348 mil quilômetros quadrados. A Grande Barreira abrange milhares de recifes e centenas de atóis, suportando uma enorme biodiversidade, mas atualmente se encontra ameaçada por causa das mudanças climáticas que vêm provocando a degradação dos corais a uma velocidade alarmante. A degradação das formações de corais vem ocorrendo por causa de sua composição, que é bastante suscetível ao aquecimento das águas oceânicas e que vem sendo verificado como consequência do aquecimento global. Esse fenômeno, de acordo com a maioria dos cientistas, causa a morte de alguns tipos de algas que vivem nos tecidos dos corais e que são fundamentais às suas demandas nutricionais. Desse modo, essas espécies dependem uma da outra. Atualmente, estima-se que 1/3 dos recifes de corais nos oceanos da Terra se encontra irreversivelmente degradado pelo processo de branqueamento, sendo o caso da Grande Barreira de Corais da Austrália, que mais preocupa os cientistas. Então, nessa imagem, você vê aqui a vista aérea da Grande Barreira de Corais australiana. Parte de sua extensão é protegida e considerada um patrimônio natural da humanidade. Passando para a nossa próxima página, clima e vegetação. O clima na Oceania é, de modo geral, largamente influenciado pela maritimidade ou proximidade em relação ao oceano, em razão de que a região engloba diversos arquipélagos. A exceção é a grande massa de terra da Austrália, que apresenta dimensões continentais. Assim, vamos analisar os principais aspectos do clima na região, com ênfase no território australiano. A maior parte do território da Oceania, incluindo a Austrália, o arquipélago da Nova Zelândia e o território de Papua Nova Guiné, está localizado no hemisfério sul e na zona tropical, resultando na predominância de climas quentes, tá? Como você pode observar aqui no mapa da Oceania aqui do clima, tá? Tá aqui a legenda dos mapas, ó. Aqui eu tenho, por exemplo, a área desértica, né? Tropical, tá certo? De modo geral, próximo ao litoral australiano, verificam-se climas mais chuvosos do que no interior. Nas áreas de predominância de clima mediterrâneo, no sul e sudoeste do país, ocorrem as vegetações mediterrânea e de estepes. Em áreas de clima tropical, continental e de climas temperado, ocorrem formações de savana, principalmente no nordeste australiano, tá? Aqui você tem a vegetação da Oceania, tá certo? Floresta temperada, vegetação mediterrânea, estepe e pradarias, desertos, savana, tá? Floresta pluvial tropical. Passando para a nossa próxima página. Na costa leste australiana, as condições de maior umidade favorecem a existência de florestas pluviais no nordeste, em áreas de clima tropical, e de florestas temperadas no sudeste, em áreas de clima temperado. Essas florestas suportam grande biodiversidade, com destaque para o número significativo de espécies endêmicas. Nas áreas de clima semiárido, as chuvas que ocorrem concentradas em curto período do ano podem formar rios temporários, provocar rápidas enxurradas e favorecer a presença de vegetação sazonal.
Aqui na imagem você vê, tá certo? Vista das montanhas azuis no Nordeste australiano. A biodiversidade australiana. A fauna australiana se destaca pela elevada biodiversidade e grande quantidade de espécies endêmicas. O alto grau de endemismo é explicado parcialmente pelo fato de que milhões de anos atrás, a Austrália fez parte do supercontinente chamado Gondwana, junto com a América do Sul, a África e Madagascar, o subcontinente indiano e a Antártida. Após a fragmentação da Gondwana, a Austrália permaneceu relativamente isolada de outras grandes massas de terra, permitindo que a fauna originária de Gondwana sobrevivesse e se diversificasse ao longo do tempo, diferentemente do que ocorreu em outras regiões que integravam o supercontinente. Entre as espécies mais características da fauna australiana estão 140 espécies de marsupiais, mamíferos cujas mães carregam os filhotes numa bolsa durante determinado período após o nascimento, como ocorre com cangurus, coalas e outros. Então, aqui na imagem você observa o canguru vermelho australiano, tá certo? Existem 55 espécies de canguru na Austrália. Na porção central e leste da Austrália, em mais da metade da área territorial do país, predominam os climas desértico e semiárido, que também ocorrem em porções litorâneas no noroeste do país. A ausência de rios perenes nessas áreas torna a vida difícil, sobretudo no grande deserto australiano. Em função da extrema aridez, poucas plantas se desenvolvem e a vegetação existente é adaptada ao intenso calor e aridez, sendo composta principalmente de plantas rasteiras e cactos. Na Nova Zelândia, predomina o clima temperado e a vegetação de floresta temperada com árvores coníferas, embora essas formações já se encontrem bastante modificadas pela ação humana. Assim como na Austrália, a fauna da Nova Zelândia se destaca pelo grande número de espécies endêmicas, né, ou seja, originárias daquele país, tá certo? Já nas sub-regiões da Micronésia, Melanésia e Polinésia, o clima predominante é o equatorial, que é largamente influenciado pela maritimidade e é quente e úmido, por estar localizado na zona tropical do planeta e pela região estar rodeada pelas águas oceânicas do Pacífico. Esse tipo climático favorece o desenvolvimento de densas formações de florestas ricas em biodiversidade. Aqui você vê na fotografia vista do árido deserto australiano e aqui nessa outra você vê a paisagem na Polinésia Francesa, tá? E por aqui nós encerramos a primeira parte do nosso conteúdo. Espero que tenham entendido direitinho o nosso conteúdo. Qualquer dúvida vocês podem perguntar lá na plataforma que eu estarei à disposição para sanar todas as dúvidas. Tudo bem? Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e lembre-se, fique em casa.